Olá pessoal, então seguindo em nosso conteúdo que trata dos autômatos finitos determinísticos, vamos falar agora sobre formas de representação dos autômatos. Tá bom? Então aquela forma convencional que envolve grafos, que a gente vem trabalhando até o momento, é uma forma, mas existe pelo menos uma outra forma de fazer isso. E depois disso a gente vai tentar falar também um pouco sobre a forma a maneira estendida de representar a função de transição. Bom, então esse conteúdo você pode encontrar nas seções de 2.2.3 até 2.2.6 lá do nosso livro texto. Então é importante lembrar que essa leitura é essencial para a gente conseguir complementar o nosso entendimento do conteúdo. Bom, então como eu falei, esses são os dois conteúdos dessa nossa videoaula. Então o primeiro deles é falar sobre as duas formas de representação de autômatos, grafos, tabelas de transição, e depois sobre um modo de função de transição conhecida como função de transição estendida. Bom, a forma de representar autômatos que a gente vem trabalhando até o momento é através de grafos, né? O grafo é uma estrutura matemática que tem aí dois conjuntos principais, que são os vértices e as arestas. Então, num autômato como esse, os vértices são os estados, A, B e C, e as arestas são as transições, né? Então essas setinhas aqui são as transições entre os estados. Em um grafo elas são conhecidas como arestas. Bom, o que a gente vai mostrar agora é uma representação alternativa de um autômato usando uma tabela, né? Que é o que a gente chama de tabela de transição. E essa tabela de transição, na verdade, é relativamente simples. Você organiza, bom, como a tabela tem linhas e colunas, você organiza os estados e as transições nessas linhas e colunas assim de maneira. Bom, as colunas vão ter os símbolos os símbolos de entrada, né, que são os símbolos que a gente encontra nas transições. Como nesse caso as transições só contêm os valores, os símbolos 0 e 1, então a minha tabela só vai ter as colunas 0 e 1. Bom, as linhas são os estados, A, B e C, e o que acontece é que cada combinação de linha com coluna vai me dar uma transição. Então, quando eu falo quando eu estou aqui no estado A e aciono a transição 0, isso aqui me leva até onde? Então eu olho lá para o grafo e verifico isso. Então no caso aqui do grafo, do A com 1, 0 eu vou para o A. É isso que eu coloco na tabela. Do A com 1 eu vou para o B. Do B com 0 eu volto para o A. Do B com 1 eu vou para o C. Do C com 0 e do C com 1, ambos me levam até C, é o que eu tenho aqui no meu grafo. Tá bom? Então é dessa maneira que eu represento um grafo utilizando tabelas. Neste caso aqui eu tenho para cada símbolo, para cada estado e para cada símbolo eu tenho sempre uma transição. Se eventualmente não houver uma transição, por exemplo, se do C com 0 não houvesse uma transição, não é obrigado você ter a transição, você simplesmente colocaria o símbolo vazio, indicando que não existe a transição. Tá bom? Então, para representar o estado inicial, você põe a setinha aqui do lado do estado inicial. E para representar o estado final, você põe um asterisco ao lado do estado final. No caso aqui eu tenho 2, A e B, então põe um asterisco no lugar dos dois. Então essa é a maneira alternativa de representar autômatos, e a gente vai usar bastante essa maneira também, porque é uma maneira que, de certa forma, mais formal, né? Você não precisa fazer nenhum desenho, nenhuma figura, e ela nos ajuda também mais na frente em outros conteúdos, como a parte de conversões. Então na parte de conversões vai ser mais interessante fazer através de tabelas. Bom, então a outra parte do conteúdo diz respeito à forma estendida da nossa função delta de transição. Então a nossa função de transição é aquela função que recebe dois parâmetros, um estado e um símbolo, e retorna para a gente o estado que é alcançado a partir daquela transição. Na forma estendida de utilizar a função de transição, a minha função de transição delta, na verdade, ela recebe como entrada também um estado, mas ao invés de receber um único símbolo de entrada, eu consigo passar mais de um símbolo de entrada. Então, quando nesse primeiro exemplo eu digo delta de A 1, 0, eu quero saber em que estado eu vou terminar se eu começar no estado A e acionar as transições 1 e 0. Então, na verdade, basta você chamar essas duas transições de maneira consecutiva. Então, se eu estou em A, chamo a transição 1, eu vou para B. Depois eu chamo a transição 0, eu volto para A. Por isso que delta de A 1, 0 é igual a A.
Mesma coisa se aplica aqui em delta de A011. Então quer dizer, eu estou aqui no A, chamo a transição 0, volto para o A, chamo a transição 1, vou para o C, chamo a transição novamente, vou para o B, né? Depois chamo a transição novamente, vou para o C, e portanto delta de A011 é igual a C. Tá bom? Então essa é a maneira estendida de utilizar a função de transição delta. De uma maneira formal, o que acontece é que na prática, quando você parte de um estado Q e aciona esses dois símbolos A e B, na verdade você primeiro aciona a transição A, como eu mostro aqui. Ó. Primeiro calculo o delta de QA, isso me dá um estado como resposta, e esse estado junto com B, né, com a transição B, me leva, portanto, ao resultado de delta QAB. Tá bom? Então, pegando aqui a nossa tabela de transição, utilizando a tabela de transição com esse exemplo delta B01, com o tempo a gente vai se familiarizando com essa notação, mas como eu te disse, usando essa notação, a maneira formal de representar a função delta estendida, então delta B01 na verdade é delta de delta B01, primeiro eu calculo isso para depois juntar com 1. Mas para calcular delta B01, eu primeiro preciso calcular delta B0, para depois calcular delta de delta B0, depois delta de delta B0, 1 e 1. Então, aí a gente vai resolvendo de dentro para fora, né? Delta B0 é A, basta olhar aqui para a tabela, B com 0 dá A. Aí sobra aqui o delta de A1, então olhe para a tabela, A com 1 me leva até o B. Então tem um B, né? E finalmente delta de B1, olhe para a tabela, B1 me dá C, portanto B1 é C. Então esse é o resultado de B01, como eu te disse, essa é a maneira, digamos assim, formal de resolver esse problema. Mas claro que mentalmente você consegue resolver com um grafo ou mesmo com a tabela de transição, você consegue resolver esse problema, né? Calcular essa forma estendida, bastando para isso acionar as transições na ordem que elas aparecem. 0, depois 1, depois 1, e dessa maneira você vai ter o estado C. Tá bom? Então, para distinguir a função delta normal da delta estendida, a gente põe um chapéu, né? um símbolozinho de chapéu em cima do delta. Aí dessa maneira a gente sabe que se trata da delta estendida. Claro que ao longo do nosso curso, eventualmente a gente pode omitir o uso desse chapéu, porque, claro, quando você observar o delta, a função delta aplicada a mais de um símbolo, você já sabe que se trata da forma estendida do delta, né? É intuitivo perceber isso. Bom, finalmente, a notação, o conceito de linguagem de um autômato. A gente já definiu os conceitos de linguagem e agora a gente também já chegou a mencionar um pouco sobre isso, que é uma linguagem, na própria sala de aula a gente chegou a mencionar isso, mas só para formalizar, portanto, esse conceito de linguagem, eu separei aqui uns slides para falar um pouco sobre isso. Então vamos lá. Então, todos os autômatos definem uma linguagem. Assim, formalmente, se eu chamo um autômato de A, eu utilizo essa notação L de A para dizer que L de A é a linguagem do autômato. Então, na verdade, o que é a linguagem do autômato? A gente sabe que uma linguagem, de maneira geral, é uma coleção de palavras. Né? Então, uma linguagem, por exemplo, do alfabeto latino é a língua portuguesa, porque é uma coleção de palavras do alfabeto latino. Bom, para um autômato, a linguagem daquele autômato é o conjunto de strings, a definição seria essa, o conjunto de strings que fornecem caminhos entre o estado inicial e o estado final. Então, de maneira resumida, a linguagem de um autômato são todas as strings que são aceitas pelo autômato, ou seja, você parte do estado inicial, seguindo os símbolos daquela string. Se você terminar no estado que é um estado final, então aquela string ela é considerada aceita pelo autômato. Tá bom? Então, formalmente, a linguagem do autômato A é o conjunto das strings W, tal que delta de Q0W, Q0 é o estado inicial. Então, Q0 passando como parâmetro com a string W, lembra que esse delta aqui é o delta estendido, apesar de não ter o chapéuzinho, o W é uma string, né, uma sequência de símbolos, portanto o delta é o delta estendido. Então Q0 recebendo aqui o W, sequência de símbolos, você aplica a sequência de símbolos. Se no final das contas o resultado dessa função te levar a um estado final, ou seja, se esse resultado estiver dentro do conjunto F, que é o conjunto de estados finais, então a gente diz que o W ele é aceito pelo autômato e o conjunto formado por todos esses W são, portanto, a linguagem daquele autômato. Tá bom? Então,
Só para reforçar então esse entendimento, esse conceito de linguagem, eu vou dar aqui um exemplo de uma string que faz parte de um autômato, desse autômato que a gente tem usado como exemplo, e a string é a string 101. Na verdade, a pergunta que eu faço é: essa string ela está na linguagem do autômato? Então esse tipo de pergunta, a partir de agora, faz sentido, né? Então é o tipo de pergunta que a gente vai fazer quando a gente quiser saber se um determinado string é aceita pelo autômato. Então quer dizer, a string faz parte da linguagem do autômato? Bom, então como é que a gente verifica isso? Daquela forma como a gente disse. Você vai caminhando pelos símbolos da string, né? Partindo do estado inicial, caminhando pelos símbolos. Então eu estou aqui no estado A, sigo a aresta 1, transição 1, porque o primeiro símbolo é 1. Depois sigo a aresta 0, porque o segundo símbolo é 0. Depois, finalmente, sigo a aresta 1 novamente e termino em B. Né? Então, quer dizer, começo de A, vou para B, volto para A, depois termino em B. Então, a pergunta que eu faço é: esse estado B é o estado final? Bom, ele é um estado final. Aqui no grafo ele está representado como estado final, portanto, a gente pode dizer que a string 101 ele é aceita pelo autômato. Tá bom? Então, aqui só para fechar, né? Como a sequência termina no estado final, a string 101 é aceita. E aí todas as strings que a gente conseguir encontrar que são aceitas, que terminam em B ou em A, elas formam, portanto, a linguagem deste autômato aí. Tá bom? Então, só para concluir, eu vou dar aqui o que seria uma notação formal para representar as linguagens de um autômato. Então, eu digo assim, ó, a linguagem de um autômato qualquer é definida como conjunto, né? Então, o símbolo, a chavezinha, né, representa um conjunto dos W, né, o conjunto W, tal que, a barrinha em pé quer dizer tal que. Então, conjunto W, tal que W pertence, né, está, lembra do 01 asterisco? Então, 01 asterisco representa todas as combinações possíveis de zeros e uns. Então, o W faz parte desse conjunto e, além disso, o W não possui dois uns consecutivos, não tem dois uns consecutivos. Então, essa é a linguagem daquele autômato lá do slide passado, né? Então, essa seria a maneira mais formal de definir essa linguagem. Tá bom? Então, aqui eu coloco as condições, né, sobre o W para que ele forme realmente um conjunto, que no caso aqui o conjunto, que é a linguagem daquele autômato do slide anterior. Tá bom? Então, com esses dois conceitos a gente fecha, portanto, esse vídeo, e aí na próxima aula a ideia é exercitar o uso desses dois conceitos. Então, com isso a gente consegue fechar essa primeira parte que trata dos autômatos finitos determinísticos, tá bom? Então, até a próxima aula presencial e em seguida até o próximo vídeo.